Esse é o título do nosso trabalho, Introdução à Teoria Ergótica e Aplicação em Teoria dos Números. Eu sou o aluno Carlos Eduardo Ferreira Baião, orientando do professor Dr. Ítalo Dovero Lira Mello. A teoria ergótica é uma área da matemática que estuda sistemas dinâmicos munidos de medidas invariantes. Existem várias aplicações da teoria ergótica em outras áreas, e uma das principais, que vai ser referente ao nosso assunto, é a teoria dos números, mais precisamente no estudo da expansão decimal. O projeto teve como objetivo o estudo das questões relativas à frequência dos algarismos na expansão decimal. Durante o estudo do projeto de pesquisa, tivemos como início o estudo de análise e teoria da medida. Também estudamos teoria ergótica para apresentarmos um dos principais teoremas da iniciação, que é o teorema da recorrência de Poincaré, que consiste em uma transformação mensurável e uma medida finita invariante por f. Certo. Então, o teorema diz que para quase todo ponto x, que vai estar dentro do conjunto mensurável, existem infinitos valores de n para as quais, quando aplicada a função f n vezes, também vai estar dentro de E. Agora eu darei uma ideia sobre a demonstração do teorema da recorrência de Poincaré. Basicamente, tomaremos um conjunto de pontos que nunca regressam. Chamaremos esse conjunto de E0. Provaremos que ele tem medida nula. Temos como provar que o conjunto das suas pré-imagens são disjuntos duas a duas. Como as pré-imagens são disjuntas, a medida da união de todas as pré-imagens é menor ou igual que a medida do espaço, que é finita por hipótese. Como a medida é invariante, a medida da união de todas as pré-imagens de E0 é igual à soma finita, onde todas as parcelas são iguais que a medida de E0. Portanto, a medida de E0 é zero. E provamos que o conjunto dos pontos de E que nunca regressam para E tem medida zero. Observe que o conjunto dos pontos de E que regressa finitas vezes para E está contido na união das pré-imagens de E0. Portanto, possui medida zero. Disto segue que o conjunto dos pontos de E que regressam infinitas vezes possuem medida total. Assim, encerramos o teorema. Tá. A medida de Lebesgue no intervalo está relacionada com a expansão decimal, ou seja, a medida de Lebesgue em μ no intervalo 0,1 é invariante. Tal fato é verificado da seguinte forma: suponha E um intervalo. Logo, a pré-imagem consiste em 10 intervalos, cada um deles 10 vezes mais curto que o intervalo de E. Ou seja, a medida da pré-imagem é igual à medida de Lebesgue de E. Consequente a isso, a relação é satisfeita sempre que é uma união finita de intervalos. Agora, a família das uniões finitas de intervalos é uma álgebra que gera uma sigma-álgebra de Borel, ou seja, é a menor sigma-álgebra em R que contém os abertos. Para concluir a demonstração, usaremos o seguinte lema. A partir do fato que a medida de Lebesgue é invariante, podemos obter conclusões interessantes usando o teorema da recorrência de Poincaré. Dado um x entre 0 e 1, e essa é a forma da expansão decimal dele, podemos aplicar o f, que vai ser o algoritmo da expansão decimal, tal que moveremos a vírgula uma casa para a direita e retiraremos a parte inteira do resultado. Daí, teremos a expressão do iterado enésimo para qualquer n maior ou igual que 1. Seja E o subconjunto de x pertencente ao intervalo 0, 1, cuja expressão começa com o dígito 8. Ou seja, pela recorrência de Poincaré, concluímos que em quase todo elemento de E existem infinitos iterados, tais que começam com o dígito 8. Obviamente, o mesmo vale para todos os algarismos. Também é possível provar que a medida de Lebesgue é ergótica na expansão decimal, ou seja, podemos provar que para quase todo número, todos os algarismos possuem frequência igual na expansão de x. A teoria ergótica e a expansão decimal foi utilizada para entender a distribuição e a frequência dos algarismos em quase todos os números com relação à medida de Lebesgue. Está aí as referências abaixo dos livros usados na pesquisa e agradeço o apoio da UFP.